lave a terra, amém? Tirar as impurezas da terra. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver Filemão, versículo 22 ao 25, amém? Palavra do Senhor para nós hoje. Filemão, epístola do apóstolo Paulo a Filemão. Glória a Deus. É um capítulo só. Amém? Versículo 22 ao 25. São as comunicações particulares e saudações. E diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura, amém? Altíssimo Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, na leitura da Tua Palavra. Agora eu peço, Senhor, como o Senhor tem prometido, que viria uma unção verdadeira, que o Espírito Santo seria enviado em Teu nome e nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em Tua verdade, em toda a verdade. Então, Senhor, eu peço que o mesmo Espírito, esse Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever essas linhas, Senhor, agora venha nos ensinar Tua palavra, exatamente da maneira que o Senhor quer que ouçamos Tua voz. Faça isso, Senhor, para a glória do Seu nome. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos falado sobre o ministério do apóstolo Paulo. E o ministério do apóstolo Paulo, os escritos dele, não são como um escritor de livros que escreveu livros. Não, o apóstolo Paulo era tão simplesmente o enviado de Deus ao povo gentil. Não tem outra maneira de receber a voz de Deus sem que você ouça, sem que você esteja enquadrado nesses escritos de Paulo, que justamente começa no livro de Atos, e é os atos do Espírito Santo na igreja. Os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Então dali vem a palavra, inicia com os apóstolos e termina com o Paulo. E antes era Saulo, que virou Paulo. Então dali para frente é Paulo escrevendo, Paulo enviado aos gentios, com uma palavra para que haja aceitação. Porque, irmão, veja bem, hoje a gente vê, às vezes eu vejo, eu tenho comentado aqui com os irmãos, se vê muita gente cantando, muitos louvores, muita gente dizendo que crê em Deus, e eu não falo isso por engrandecimento, nem falo isso para humilhar ninguém, e nem falo isso para dizer que eu estou certo e eles estão errados. Não, pelo contrário, eu não estou certo e nunca estarei certo. Quem está certo é a palavra. Quem está certo é Deus. Então, porque está escrito, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, sempre Deus é quem está certo. Amém? E então, mas da forma com que as pessoas se apresentam a Deus, com lindos louvores, na minha forma de ver, até perfeitos, mas para Deus perfeitos tem que ser conforme a sua palavra. Um perfeito louvor está escrito em sua palavra. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se não for da maneira que Deus colocou, ele não recebe. Mas a pessoa está cantando, está louvando a Deus, está pregando há 30, 40 anos. Deus não recebe. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso? Não, a palavra diz isso. E lá na frente, não sei em que ano, em que século,
isso vai acontecer, se amanhã ou se depois, eu não sei. Eu só sei que lá na ressurreição, na segunda, eles vão se levantar e vão achar que Jesus veio buscá-los. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Mas como? Eu preguei no teu nome, eu até ressuscitei morto no teu nome. Como assim? Olha lá, ó, as trevas exteriores. Está preparado para vocês. Pode ir. Por quê? Porque acharam que estavam fazendo algo para Deus, porém estava fora da perfeita vontade de Deus. Porque a perfeita, ou o Espírito e a verdade, a adoração, a perfeita vontade de Deus, a perfeita maneira, é segundo sua palavra. Você quer ver uma coisa? Um filho de Deus, Abraão, ou vamos pegar um mais polêmico ainda, Davi. Davi, no seu reino, vencia tudo. Tudo dava certo. Não havia reino contra ele. Davi vencia. Golias certamente era bem melhor. Porque assim, o que se diz? Davi estava com convicção, estava defendendo o seu povo. Golias também estava. Davi era um guerreiro? Não, Davi nem era guerreiro, Davi era um pastor de ovelha. Quem era guerreiro era o Golias. E estava defendendo o seu povo. Mas a quem Deus atendeu? Você está entendendo? Por quê? Davi também era um rei abençoado por Deus. Cometeu adultério, assassinatos, e assassinato, esse foi um dos piores. E a quem Deus atendeu? Davi. Está entendendo? Saul, o Esaú e Jacó, dois filhos de Isaac e de Rebeca. Rebeca a escolhida, Isaac, o filho que traria, o filho da promessa, era o Isaac. Então os filhos dele, de Isaac, seriam a nação da terra, ou as nações da terra, porque Deus prometeu ao seu avô, Abraão, que faria, que esse filho da promessa, dele ele faria uma grande nação. Então, esse filho da promessa, Isaac, provavelmente tinha essa certeza, e aí escolheu a sua noiva, Rebeca, que serviu não só os servos, mas também aos camelos a água, assim como a igreja, ela serve. A igreja só serve sem razão, sem direitos, a igreja serve. Amém. E isso trouxe então o casamento dela com Isaac, no meio do caminho, um tipo de Cristo. Amém. Que virá nas nuvens, pegar sua noiva. Amém. E agora vem desse relacionamento, vem o seu filho, seus filhos, Jacó e Esaú. Quem é que nasceu primeiro? Esaú. O Jacó veio agarrado, eles eram gêmeos. O Jacó veio agarrado na perna do Esaú. Mas quem nasceu primeiro foi o Esaú. Então a bênção da primogenitura era do Esaú, por direito. Mas quem foi que recebeu a bênção? O Esaú, grande guerreiro. Esaú, um filho que o pai se orgulhava. Certamente o pai estava lá e viu que o Esaú nasceu primeiro, o Isaac. E a bênção da primogenitura seria do Esaú. Mas o que aconteceu, irmão? Isso tudo para Deus nos mostrando a salvação e nossa indignidade de receber a salvação. Então, Isaac certamente daria a bênção da primogenitura para Esaú. Porque Esaú era um grande guerreiro, um grande filho, mas e o Jacó? Quem era? Um efeminado, não um afeminado. Efeminado, uma pessoa que mais ficava com a mãe fazendo comida lá dentro de casa do que não saía para caçar. Ele não saía para lavrar a terra. Ele não saía para vencer na rua. Não, Jacó ficava só na volta da Rebeca. Então a bênção certamente era do Esaú, que era um filho caçador, um filho que agradava o seu pai, líder. Então a bênção era de Esaú. Mas quem foi que recebeu a bênção da primogenitura? O Jacó. Você está entendendo?
como Deus trabalha, não é por seu mérito, mas houve um esforço de Jacó por algo. Ele não se esforçou pela caça, pela guerra, pelas batalhas, pela liderança, mas ele se esforçou já desde o ventre, segurou a perna do irmão dele para nascer junto, para ele também ter uma chance de receber a bênção da primogenitura. E Jacó fez o improvável, fez o que ninguém esperava. A bênção era de Esaú, mas o que Jacó fez? Ele conseguiu convencer Rebeca. A Rebeca era uma esposa a Jesus, uma esposa noiva de Cristo. Está entendendo? Jamais Rebeca enganaria seu esposo Isaac. Ela viveu a vida toda para ele. Então ela jamais enganaria. Pois é, o Jacó fez ela enganar. Jacó ainda foi lá e negociou com o seu irmão. Deixou o irmão dele vir da caçada, com muita fome. Deixou ele vir das campanhas dele lá com muita fome. E desesperado por um prato de lentilha. Se diz um prato de lentilha, mas era um prato de comida. Então ele, desesperado, o Esaú, e Jacó disse: eu até te dou, mas tu vai matar a tua fome com isso aqui que eu fiz, ó. Mas só tem um detalhe: tu tem que me dar a bênção da primogenitura. O Esaú nem deu bola, porque ele sabia que a bênção era dele mesmo. E não era ele que daria a bênção para alguém. Era o Isaac, o seu pai. Não, Jacó, faça um negócio contigo, me dá a comida aí, que não estou nem aí para essa primogenitura. Ou seja, como a igreja de hoje já tem tudo. Ela precisa se humilhar. Ela precisa descer a ouvir esse evangelho de Paulo aqui? Não. O que ela precisa? Ela não precisa de nada. O que essa igreja precisa? Ela só precisa das bênçãos. Ela tem bênção de Deus, ela tem dons espirituais, ela tem palavra, pregam a Bíblia tremendamente, que eu nem chego perto, uma dicção, uma perfeição, começo, meio e fim. Então a perfeição tremenda, louvo assim, que é uma coisa fora da concepção natural, a dedicação naquilo que eles fazem. O mesmo que Esaú, a dedicação naquilo que ele fazia. Mas, porém, o que importava não era aquilo. O que importava era aquilo que o pequeno Jacó, o enganador, Jacó era um enganador, não como o diabo, mas era um enganador pelo objetivo dele, ele faria qualquer coisa para o seu objetivo. E Jacó, então, queria aquela bênção, mas o Esaú já tinha mesmo. Um tipo do nosso sistema, um tipo do que nós pensamos hoje, do sistema religioso, já tem tudo. Você precisa de Deus? Só na igreja. Você precisa de Deus, é só dizer que é crente. Precisa de Deus, está em luta, está em dificuldades. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma coisa? Você vê as pessoas, o ano inteiro, o tempo inteiro, fazem o que querem, o ano todo. Suas músicas, suas festas, e não quero que ninguém deixe de fazer festa. É melhor estar numa festa que estar num cemitério chorando, né? Então, se querem fazer festa, que façam. Mas fazem suas festas, suas, chocarrice, beberrice, beberagem, como dizia minha mãe, dançarola e beberragem, fazer o que queriam. Não tem problema. Só tem um detalhe. Aí, quando quebra o negócio, quando bate a enfermidade, quando não dá certo o que esperavam, aí você vai ver aqueles mesmos lá, agora indo na igreja. Agora tu vai ver aqueles mesmos lá, escutando hino dentro de casa, como se aquilo fosse mudar a realidade deles. Irmão, e não desprezando isso, até muda. Por quê? Às vezes, irmão, você é um eleito de Deus, e ele diz assim, ó, eu açoito e castigo a todos quantos amo. Às vezes Deus tem que te dar uma chibatada, uma varada, porque às vezes é como um filho. Se ele não levar uma varada, ele vai achar que aquilo que ele está fazendo é o que é o certo. Ele não sabe. E tá bom fazer. Então ele acha que aquilo é o certo, como a irmã Marlene, esposa do pastor Virgílio, canta aquele hino.
cantava um hino, não sei se ela canta ainda, ela está viva, tá? Ele já foi, mas ela não. O pecado não dói. Ah, se o pecado doesse, mas o pecado não dói. Entende? Assim é uma criança. E assim somos nós. Enquanto você não levar uma chibatada, e às vezes Deus faz isso para que aquela pessoa tenha a oportunidade de se acordar. E de uma maneira ou de outra, Deus leva até a palavra. Para ver se ela se agarra ali, ó, meu filhinho, como você com seu filho. Não faça mais isso. Faça dessa maneira. Vem cá que eu vou te mostrar. É assim, assim, assim. Faça desse jeito. E aí então aquele filho, aquela filha vai fazer daquele jeito. Porque aquele pai, aquela mãe ensinou a fazer daquela maneira. Então ali ela não vai mais errar, porque agora tem conhecimento. Aí por isso que entra aquela palavra na Bíblia que diz assim, ó, todo aquele que pecar sabendo já não resta mais arrependimento. Agora já sabe que aquilo é errado, porque tu fizeste. Tá entendendo? Enquanto está sendo enganado, tem um espírito sedutor te enganando, tudo bem. Mas quando você já sabe, aquilo já foi mostrado para você, exemplificado, olha, e você mesmo assim larga ou deixa a luz para andar nas trevas, foi a opção, a escolha. E essa Bíblia diz assim, ó, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e retrocederam, agora voltarem para a luz. Não volta mais, só vai para a igreja. Recebe dom espiritual, recebe sensação espiritual, fala em línguas, profetiza, mas nunca mais consegue acertar. Nunca mais consegue alinhar conforme a palavra, irmão. Não alinha mais, não alinha, não consegue, por mais que se esforce, porque saiu. Então Esaú, quando ele chega e Jacó lhe oferece aquele prato de lentilha, que os irmãos pegavam o prato de lentilha, mas é um prato de comida bem boa. Eu gosto de lentilha, tá? E quando eles falavam prato de lentilha, eu já imaginava uma lentilha com bacon, com linguicinha, com costelinha de porco. Então a lentilha do meu tempo já era boa assim, né? Imagina aquele tempo, então como é que não era essa lentilha, né? A ponto do irmão dele, tá, pega essa benção para uma genitura aí, dá logo essa comida. Bem, então, o que nós fizemos? Entregamos. O que a igreja de hoje fez? Entregou, não está nem aí para essa benção, ela já tem os dons. Ele não ia deixar de ser filho da Rebeca e filho do Isaac, o Esaú. Ele não ia deixar de ser guerreiro. Ele não ia deixar de ser abençoado. Ele não ia deixar. Era só uma bênção, uma bobagem, né? Que não mudaria nada, em coisa nenhuma. Filho do filho da promessa ele era. Filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão, ao qual foi prometido uma grande nação a partir dele. Então, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Um deles era a bênção. E certamente Esaú nasceu primeiro, eu que sou a bênção. Estou nem aí para o meu irmão. Não estou nem aí para essa primogenitura. É o que hoje nós, enquanto humanidade do século XXI, sistema religioso, fizemos. Deixamos a verdadeira bênção da primogenitura, que é a palavra revelada. Nós deixamos de lado, não interessa saber. Por que eu preciso saber disso? Por que eu tenho que ouvir essas coisas? Basta eu ir no culto. É só eu ir no culto, é só eu ser da igreja, é só eu botar uns hinos dentro de casa. Pronto, resolvido. Resolvido. Entre lutas, bota o hino. Entre lutas, corre para a igreja. Entre lutas, vão para a oração. Irmão, se isso fosse a solução, quando o Moisés foi orar, Deus não teria dito, por que está clamando? Por que clamas a mim, Moisés? Por que está clamando a mim? Segue em frente. É mais importante a sua atitude diante de Deus do que a sua demonstração de religiosidade. Como os fariseus que chegaram, quando jejuavam, todo mundo via os seus semblantes cair, estava jejuando, homens santos, né? Ou então quando iam fazer essas orações, levantavam no templo, para que todos vissem que eles eram bons oradores. O que Jesus disse? Achou bonito isso? Que coisa linda! Eles oram mesmo. Esses são de oração. Não faça como os fariseus. Ora em secreto, no teu quarto, que Deus vai te responder publicamente para que todos vejam. Está entendendo? Não precisa mostrar, mas somos ensinados a mostrar. Eu venho de uma época
dos anos no século XX agora, nos anos 80, 90, em que uma pessoa, para ser reconhecida como uma cristã, filho de Deus, tinha que falar em língua. Se não falasse em língua, meu Deus, não tinha Espírito Santo. Tinha que falar em língua, para ter o Espírito Santo. Esse era um sinal. Ou seja, o sinal de ter o Espírito Santo era falar em língua. Eu nunca falei em língua. Se alguma vez falei, foi dom de Deus mesmo. Nunca me chamou atenção isso. Nunca me preocupei com isso. E eu achava que isso era evidência. Então, quando eu chego agora no século XXI, esta é uma evidência. Tratada nas pessoas, falar em línguas e profetizar. Revelação, visão, tem que ter isso para que Deus esteja com vocês. Esse é o sinal que o Espírito Santo veio. Não! O sinal do Espírito Santo é o quanto você recebe a palavra. Então não importava o quanto Jacó estava errado, o quanto Jacó estava fora de ser um filho da promessa, de ser um filho perfeito aos olhos do seu pai Isaac e Rebeca. O que importava para ele era ao que ele dava valor. E o que ele dava valor? A bênção da primogenitura, porque este seria a nação de Deus. Está entendendo, irmão? Este seria a nação de Deus. E ele passou tudo o que passou. Foi lá e enganou. E o Isaac já estava cego. E ele botou uma pele em volta do pescoço. Que o Isaac era guerreiro, peludo. O Esaú. E o Jacó era um nada. Franzino, miúdo. Então Jacó teve que meio que fazer uma fantasia, né? Em peludo, assim. E chegou lá. E aí o Isaac, meu filho. E outra coisa, né? E o Jacó foi lá e fez uma comida como Esaú fazia. Porque quando Esaú vinha das suas caçadas, fazia um prato para o seu pai. E aquilo agradava o Isaac, né? Então Jacó teve que fazer aquele mesmo prato. Ele teve que ser muito, muito, muito esforçado. Teve que se dedicar muito por aquela bênção. E é isso que Deus quer ver de você, irmão. O quanto você valoriza Ele, a sua obra. O quanto você valoriza a presença dEle em ti. Aleluia. E foi isso que o Jacó fez. E o Isaac o abençoou, achando que era o Esaú. Então, o Jacó teve que fazer a Rebeca enganar o seu marido, Isaac. O Jacó teve que fazer um prato perfeito e convencer o seu irmão a entregar a bênção da primogenitura. E o Jacó teve que ter sangue frio suficiente. Irmão, um filho jamais, naquela época, jamais se levantaria ou enganaria um pai. Morria, mas não fazia isso. Pois o Jacó teve que fazer isso também. Enganou o seu pai. Imagina o sangue frio de Jacó, enquanto Isaac falava com ele e o chamava de Esaú, e passava a mão nele, sentia ele bem peludo, é o meu filho Esaú. Esaú, tu tá aqui, agora eu vou te dar a bênção. E Isaac bem quietinho, como se fosse o Esaú, e era o Isaac. Mas por que ele fez isso, irmão? Porque ele valorizou o que realmente tinha valor. Nada nesta vida tinha valor a não ser a bênção de Deus. A continuidade. Então, Abraão, Isaac, Jacó. Mas eram dois: Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Qual deles ficaria? Isso desesperou o coração de Jacó, que ele deu um jeito de ultrapassar toda e qualquer barreira para ele ser a nação de Deus.
Ô irmão, isso levou muito tempo, e por causa disso ele teve que ir embora de casa. Jacó, o Isaac descobriu, e imagine o que não deve ter acontecido, a Bíblia não revela totalmente, mas o que não aconteceu, ele saiu de casa, ele foi enganado pelo seu sogro, ele passou dificuldade, o irmão dele com seus comandados, o Esaú era um guerreiro, tá? O Esaú era um guerreiro, Esaú era um caçador, tá? E ele vivia perseguindo o Isaac para matar o Jacó, para matar ele. E o Jacó teve que se esconder quase toda a vida dele. Por quê? Porque o seu irmão tentava matá-lo e tinha razão para fazer isso. Você está entendendo? Porque ele lhe roubou a bênção, mas não roubou a bênção, ele só deu mais valor ao que realmente tinha valor. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que o reino do céu é tomado por esforço. E foi isso que o Jacó fez. E ele temendo, e ele se escapando, fugindo. Irmão, mas chegou um momento que ele se encontrou, ele se escondeu, se retirou para uma terra, um lugar que não passava ninguém, nem bicho passava lá. E lá ele dormiu numa pedra. E ele teve aquela visão dos anjos. E de repente ele vê um homem passando lá, naquele lugar. A Bíblia revela de duas maneiras, irmão. Uma maneira é aquela escada, os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E a outra é um homem natural passando. E o Jacó viu que aquilo não era normal. Ninguém passava por ali. Ele já subiu para lá para se esconder. Quem é que ia ir lá? Ninguém. Passando. Ele se agarrou. Não te largo, não te deixo. Tu é um sobrenatural, ninguém passa por aqui. Eu já vim para cá me escapando para cá. Não te largo, não te largo. Aí é que está, irmão. Deus está escondido em simplicidade. Tanto que, isso não são minhas palavras, é a palavra dele. Amém? Eles disseram, ô hebreu, ô nazareno, ó, vem falar de reino, vem falar para nós, nós temos nosso rei Salomão, olha como se vestia Salomão, o maior rei que já houve sobre a terra. Aí ele disse, pois o lírio, que dura poucos dias, pouco tempo, no barro, Salomão não se vestiu como ele. Com toda a sua pompa, com toda a sua glória, toda a sua riqueza, não se vestiu como Deus veste o lírio do campo. Então isso provando que Deus está em simplicidade. Deus se esconde na humildade da palavra pregada de um homem para outro. Por isso esse Paulo diz, Deus escolheu nos salvar pela loucura da pregação. Você está entendendo, irmão? Tem que descer. E foi o que Jacó fez. Ele correu ao ponto de não perco isso. E não largou aquele homem. E não largou até que veio o dia. E ele disse, porque lutaste com o Senhor teu Deus. E prevaleceste. Irmão, você tem que prevalecer diante de Deus. Deus coloca às vezes, permite que você entre em lutas, que você entre em dificuldades, para ver se você vai prevalecer. Por isso Jesus diz assim, ó, o que for fiel até o fim. Até o fim, irmão. Aquele que permanecer. Está entendendo? Então, amém, ele ficou até o fim. Aí o homem, o anjo, disse para ele, deu o que ele realmente queria. Ali passou todo o medo. Ele estava com medo do seu irmão. Ele estava com medo de passar dificuldade, necessidade. Ele não sabia fazer muita coisa. Ele foi criado dentro de casa, junto com a Rebeca, com todo carinho. Quem saiu para a rua foi o Esaú. E o Jacó não. E agora o Jacó teve que sair para a rua e vencer. E ele tinha medo. Ele estava com medo. Passou todo medo. Por isso que está escrito na Escritura, o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? A bênção da primogenitura. Qual é a bênção da primogênito? Você está entendendo a palavra primogênito? Primeiro gerado? E Deus, na sua palavra, ainda fala mais, unigênito, único gerado. Primogenitura, a geração de Deus em primeiro lugar. Qual é
a geração de Deus. Irmão, é fácil, Deus acima de tudo. É fácil você falar isso. Mas como é que você faz para botar Deus acima de tudo? Como é que você faz? É só um pensamento? É só uma frase? Como é que você faz para botar Deus acima de tudo? Porque, irmão, eu creio em Deus. Não, isso é fé sem obra. Fé sem obra é morta. Tem que agir. Você está entendendo? Qual era então a bênção da primogenitura que Jacó estava nos mostrando? Irmão, o unigênito do Pai, a palavra, é a palavra. Então hoje tem perfeitos louvores, tem perfeitas adorações, perfeitas pregações, igrejas uma mais linda que a outra, sistemas tão perfeitos que o teu filho entra lá e sai doutor, formado, eles têm até faculdade de teologia, de engenharia, agronomia e tantas outras coisas, tudo voltado à confissão religiosa. Que perfeição! Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Você está entendendo? Porque a primogenitura é a palavra. Deus acima de tudo. Quando Jacó fez isso, e o anjo então disse: agora, tu não é mais Jacó, mas tu és Israel. Ali confirmou-se. Ele virou a nação. Qual é a nação mais abençoada no planeta Terra em toda a sua existência? Qual é, irmão? Israel! O Israel de Deus! Aquele que os abençoar, abençoado será. Aquele que os amaldiçoar, amaldiçoado será. Ou seja, eles são um relógio. Eles são um relógio. Deus olha para eles e Deus tirou seus olhos uns poucos segundos durante 7 eras para resgatar o remanescente que saiu da barriga de Eva. Porém, Eva saiu de Adão e Adão de Deus, e Deus não perderia esse seu pequeno remanescente. Você está entendendo, gentil? Então o povo gentil agora foi alcançado durante essas 7 eras. E desculpe, eu tenho que dizer a verdade para você, essa era está se encerrando. Foram 7 eras. Foram 7 eras. E a primeira começa aqui, com esse pregadorzinho chamado Paulo, que antes era Saulo, um crapla, um homem mau, religioso, sanguinário, que estava lá quando Estevão foi apedrejado. Você já viu uma pessoa ser apedrejada? Espero que você nunca veja. Pois é, irmão. A pedra era pedra de deserto, pedra lá de Jerusalém, porque a pedra onde tem rio e a pedra de deserto ela é arenosa, mas onde tem rio ela já é filtrada, ela é dura, é ferro. Imagina, tanto que as calçadas de Jerusalém, as calçadas até hoje é a mesma, há quase, 4.000 anos, é a mesma. É a mesma pedra. Aqui nós fizemos um asfalto, tem que reformar quantas e quantas vezes? Não, a deles é a mesma. Então é uma pedra bem dura, né? Imagina o Estevão, servo do Deus Altíssimo, fez a maior pregação. Irmão, eu não vi ainda na Bíblia uma pregação mais linda que a de Estevão. E o que ele ganhou de prêmio? E estava lá um líder chamado Saulo no seu apedrejamento. E aquela pedra dura, eles atirando nele. Imagina, irmão, uma pedra dá um galo na cabeça desse tamanho, uma só, né? Uma. A nossa cabeça, o coração está aqui no meio, né? Está aqui no meio. Então ele bombeia sangue para todo o corpo. Mas a cabeça é onde tem a maior pressão, porque tem o cérebro. E o cérebro manda informação. Então o cérebro tem veias tão fininhas que só em microscópio você vê. Mas todas elas têm pressão e têm sangue. Teve o Herbert Viana, um grupo de música, acho que é esse Paralama. Ele estava andando de avião, e aí ele caiu o avião, coisa e tal, deu-se o acidente, e tudo eles conseguiram ajeitar nele, claro que ele ficou paralítico, né, cadeira de roda. Só que o cérebro, a cabeça deles, eles tinham que fazer furo de vez em quando, por causa da pressão do sangue.
Então tinha que abrir a cabeça dele para a pressão poder aliviar. Está entendendo? Agora você imagina levar uma pedrada na cabeça. Quantidade de sangue que sai. Pois é. E aquele homenzinho ali lavado em sangue, sendo apedrejado, e o Saulo estava lá, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Por isso que o Ananias, quando Deus falou com ele, ó, tu vai lá na rua direita, assim, vai lá e ora pelo Saulo, que agora ele está cego. O Ananias diz, não, Senhor, deixa ele assim. Por que eu vou orar por esse homem? Você está entendendo? Deus se escondendo de novo. Deus se escondendo. Eles, os apóstolos, foram lá e escolheram o Matias, tiraram sorte lá e escolheram o Matias. Deus escolhia o perseguidor. Você está vendo, irmão? Porque nós estamos lendo agora os escritos de Paulo, povo gentil. Deus escolheu o perseguidor. Por quê? Porque Deus tem domínio e controle sobre tudo e todos. Qual é o maior temor da raça humana? A morte, não é? E quando Deus fala com Moisés e diz, e o anjo da morte passa o sangue no umbral da porta, e o anjo da morte vai passar lá e vai matar o primogênito. Mas Moisés, você passa o sangue no umbral, pega as ervas amargas, porque quando eu ver o sangue, passarei por vós. Quem é que ia passar? O anjo da morte. Mas quem é que estava falando com Moisés? Era Deus? Como assim, Deus? Você é o anjo da morte? Não! Ele é onipresente, está em todo lugar. Esse é teu Deus? Quem foi que disse que é esse Deus só de ir na igreja? Se você não orar 2, 3 vezes no dia, você não está longe de Deus. Eu estou longe de Deus. Oh, me afastei. Aí você não está indo na igreja, você não está orando, você não está jejuando. Ah, posso pecar, posso fazer o que quiser, eu estou fora mesmo. Isso é o diabo falando contigo, porque Deus te vê todo instante. Todo momento, você está vendo? Então esse sistema religioso está fazendo mais uma obra diabólica do que obra para Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, Deus escolhe esse perseguidor para trazer essa palavra, porque Deus havia escolhido o Jacó para ser o seu príncipe. Então, quando o anjo disse, tu és Israel, príncipe de Deus, ali passou toda a luta do Jacó. Ali ele não teve mais medo, ali não teve mais temor do seu irmão, ali não teve mais problema. O Jacó simplesmente perdeu todo o medo, perdeu todo o desespero. Ele não fugiu mais de ninguém. Se fixou e virou uma nação. Teve seus 12 filhos, as 12 tribos. Você está entendendo como é perfeita a coisa? Amém? Agora Deus vem e pega esse Saulo aqui, perseguidor, e o transforma naquele mensageiro que viria ao povo gentil. E encerrou, irmão. São 7 mensageiros a partir de Paulo. O último mensageiro foi enterrado em 66, morreu em dezembro de 65, já foi embora. E ele pregou essa mesma palavra aqui, ó, que nós vamos iniciar em Hebreus na próxima semana. Meu irmão, esse livro de Hebreus aqui, ó, quando você começar a ver isso aqui, você vai entrar em desespero, se Deus nos permitir, irmão. Se Deus nos permitir lermos esse livro de Hebreus aqui, ó, e meditarmos sobre essa escritura, você vai ver do que se trata, o que eu estou falando a você. Isso aqui que Deus está dando é só uma introdução do que você vai receber. Oh, meu irmão, amém. Aleluia, a salvação, Deus se revelando em simplicidade outra vez. Agora, como está o teu coração? Você está querendo essa simplicidade? Ou você está mais pensando no mundo, na existência, nas coisas que tem que dar certo, nas coisas que não deram certo até agora? Irmão, planejar é normal. Tentar fazer o melhor que você pode, isso é normal. Porém, nunca deixe de colocar Deus em primeiro lugar. Esse lugar aqui, irmão, se as pessoas tivessem noção dessa verdade, não éramos nós que estávamos aqui. Não, Senhor. Não, Senhor. Não éramos nós que estaríamos aqui. Mas Deus se escondeu para que eu tivesse uma chance. Deus desceu ao meu nível para que eu pudesse ouvi-lo.
Você está entendendo? Então Jacó foi lá para um canto, Deus foi lá. Deus foi lá para encontrá-lo, porque Deus viu que ele se importou com a primogenitura. E você está se importando com a primogenitura, e hoje Deus te dá mais, Deus te mostra quem é o seu unigênito. Ou seja, todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. Somente os que receberem o Cristo. Esses são filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, se eu estiver em vós. Você está entendendo? Ó, tudo que vocês fizerem, façam em meu nome. Façam em meu nome, porque essa é a única maneira do Pai reconhecer. Façam em meu nome. Irmão, se não for em nome de Jesus a tua oração, se não for em nome de Jesus o teu batismo, se não for em nome de Jesus a tua caminhada, se não for em nome de Jesus a tua decisão, se não for em nome de Jesus o teu passo, você está perdido. Você está entendendo? Então coloque ele sempre adiante de ti. Coloque ele sempre adiante. Ele é o general, sabe? No exército de Israel eles têm uma maneira peculiar de guerrear. Nos exércitos normais, eles mandam a infantaria, os mais pobres, os mais comuns, né? Depois mandam a outra artilharia, que são os canhões. Antes não tinha canhão, mas eram as armas mais fortes que tinha, cavalos e cavaleiros. E aí depois vem vindo o resto, aí vem sargentos, cabos, tenentes, capitães. General nem vai na guerra, general só fica lá no QG, provavelmente lá só arquitetando. Mas no exército de Israel, os generais vão à frente. Está entendendo, irmão? Eles vão adiante. Por isso que ele, o nosso Senhor, é general, varão de guerra, poderoso na batalha, Senhor dos exércitos. O nosso general tem um que diz assim, eu acho lindo que ele diz assim, ó, o nosso general é Cristo. Ou seja, ele vai adiante, ele vai adiante, ele vai adiante. Então, se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, não há barreira, não há limite. Não tem o que possa impedir. Você planeja, você deseja e ele te dá na mão. Mas não tem dinheiro, mas não tem condição, mas não tem estudo, mas não tem. Irmão, outro dia eu vendo um homem, um dos mais ricos do mundo, ele contando que ele não tinha o ginasial. Tipo, ele tinha a quinta série só. Um dos homens mais ricos do mundo, que tem negócio em todo o planeta. Um dos mais ricos do mundo. Você está entendendo? Então não é a tua capacidade. Não é, e nem inteligente ele era. Ele não era inteligente. Ele diz isso. Eu não sou inteligente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a botar pessoas a cuidar do meu dinheiro, porque eu não era inteligente. Mas a pessoa ia enganar, ia roubar, o problema é dele. Eu sei o que eu quero. Você está entendendo? Então coloque Deus adiante. Vai aqui, irmão, vai aqui nessa região da Serra, aqui essa região mais para cima. Os mais novos são formados, estudaram aqui e ali, mas pega esses velhos donos dessas fazendas, lá em Bagé, para aqueles lados lá, vai lá no Goiás, para aqueles lados lá, pega esses velhos donos das fazendas, os filhos estudaram, mas eles não. Vai lá, vê, eles vão te assinar um cheque. Ele te dá risada, eles não sabem nem preencher o extenso do cheque. Eles não sabem a tecnologia. Você está entendendo? Mas você sabe toda a tecnologia. A coisa mais cara que você tem é o teu celular, a tua televisão com toda a tecnologia. Que nem um cidadão me falando ali na Santa Rita, e tem um moço lá fora, é grosso, não tem estudo, não tem nada. E as moças não gostam muito dele porque não anda com tênisinho bonitinho, roupa bonitinha. Mas a caminhonete dele é 300 mil. Aí comprou a terceira ou quarta colheitadeira de R$ 1.000.000. Você está entendendo? O que é isso, irmão? Isso é uma vergonha? Para você que se diz que crê no Deus Todo-Poderoso. Isso é uma vergonha. Você que diz que crê em Deus, mas você não age. Você crê em Deus, mas não age. O que você tem a fazer hoje? Acordou de manhã. Não tem nada. Cheio de dívida. Cheio de problema. Tem que dar café para os teus filhos? Você tem que fazer alguma coisa? O que você tem? Não tem nada. Não. Tem gás? Não tem?
Pega uma lenha na rua e na praça, faz um fogãozinho. Ah, mas tem gás. A água não está cortada? Ah, tá. Então bota uma água esquentar. Tem café? Faça um bom café. Mas não tem café? Tem erva? Faz um chimarrão. Senta lá na frente, lá, pega um banquinho, uma caixinha, senta lá na frente e olha para aquele dia clareando ali, ó. Olha para a vida se renovando para ti, ó. E vê a possibilidade do Todo-Poderoso mudar a tua vida da água para o vinho, do dia para a noite, dentro daquelas 24 horas. Ô irmão, se você fizer isso, ó, mas irmão, Deus não gosta de preguiçoso, tá? Não, Deus não gosta de preguiçoso. Tem uma escritura que diz assim, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Vai ter com a formiga. Deus não gosta de preguiçoso. Eu estou dizendo que eu passei. Teve uma situação e eu desempregado, tinha terminado meu seguro-desemprego e eu numa dificuldade tremenda. Sabe o que eu fiz? Saí para a rua. E eu tinha 3 filhinhos. Saí para a rua, comecei a capinar o pátio, comecei a abrir um valo. Acho que eu já contei isso para os irmãos. E dali a minha vida foi mudando. Meu pátio era todo cheio de água. Comecei a abrir umas valetinhas, fiz um valo na rua, que é coisa da prefeitura fazer, eu abri um valo. Toda a minha esquina da minha casa, eu abri um valo. Passei dias abrindo aquele valo. Ô, irmão, como Deus é maravilhoso. Não levou muito tempo, veio os carros da prefeitura abrir o valo. E aí veio um conhecido do meu sogro, que tinha uma caçamba, para levar aquela terra para outro lugar. Eu disse, não, peraí, tem como jogar essa terra para dentro? Meu pátio era todo molhado. Você está entendendo? Então eu me levantei de manhã para limpar, tirar a água do meu pátio. Deus mandou a terra. Eu comecei a abrir o valo. Deus mandou os caras para abrir o valo. Está aberto até hoje. Está entendendo o que é o nosso Deus? Mas você tem que agir porque você é Ele. Você é Deus, irmão. Você é Deus. Você quer ver Deus? Te levanta de madrugada. Quando o dia está começando a clarear. E agradece Ele para te ver. Agradece. Agradece, irmão. Teve uma época muito próspera na minha vida. Eu pegava o ônibus 6 e pouquinho da manhã. Eu tinha que estar 7 horas em Gravataí. Lá em Gravataí, pensa, lá na 62. No Parque Florido, lá em Gravataí. Passando lá a cachoeirinha lá. E vai. Lá na 62. Tinha que estar 7 horas na minha pegada lá no serviço. E eu dentro do ônibus, o dia clareando, e eu cantava: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E eu recebia uma vez por mês só. Ô irmão, toda vez que eu recebia, compensava. As outras empresas que eu trabalhei ganhava 2 salários, 2 vezes no mês. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus quer ver a tua ação. Dá o passo, irmão. Outro dia eu também estava numa dificuldade de ir no culto. E era bem longe, mas eu queria ir no culto. E eu botei na minha cabeça que eu ia no culto. E eu fui a pé, tá aí a minha esposa, as pernas dela sangravam. Nós caminhávamos, dávamos 6 quilômetros mais ou menos, caminhando, ida e volta. Nós caminhando, indo no culto. Ô irmão, nunca mais eu passei naquela rua a pé. Nem que eu queira andar hoje, a Avenida Florianópolis a pé, eu não ando. Nunca mais. Agora eu fui a pé ali no aniversário da vizinha da Emily. Foi mais longe que eu fui na Florianópolis a pé. Nunca mais eu andei a pé naquela avenida ali. Você está entendendo o que é esse Deus? Ele é real. Não é esse Deus religioso da religião. Essa brincadeirinha que você tem que fazer algo para Deus te dar algo. Não! Basta você crer nele e dar um passo. Ei, Moisés, por que clamas a mim? Estende o teu cajado e diga ao povo que marche. É isso. É isso que Deus quer ver de você. Foi o que Jacó fez. Ele tomou a primogenitura, o resto não importava. Não importava, nada mais importou para ele, a não ser a palavra. Amém? E juntamente prepara-me também pousada. Ei, irmão, Filemão, prepara a pousada para mim aí. Isso parece pouco, uma conversa boba de Paulo, né? Oh, meu irmão, como eu queria receber Paulo hoje.
Como eu queria receber Paulo hoje na minha casa. Você está entendendo? Era Deus ali, irmão. O portador da palavra é casa do tesouro, é Deus ali, é Deus ali, é Deus ali, irmão. Você não sabe? É Deus ali. Aleluia! Porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Como assim, Paulo? Como assim vos hei de ser concedido? Irmão, era muito importante a chegada dele lá, porque Deus estava ali. A palavra toda, o povo gentil estava ali, naquele homenzinho, naquele verdadeiro monstro, tinha o nariz quebrado, ele tinha até sido apedrejado. Imagina como é que não era esse Saulo. Viveu quase todo o tempo preso. Alguns historiadores e artistas históricos, eles fazem o Saulo de Tarso um careca, narigudo, nariz quebrado e barbudo. Era assim o Saulo, numa aparência horrível. Você está entendendo? Um homem mal vestido, porque antes era um homem bem trajado, um homem bem mantido pelo sistema. Mas quando ele foi para aquela como é que se diz, fora da lei, foi para o outro lado da lei agora, e foi defender o Cristo, o Nazareno, agora ele era um nada, não recebia nada. Mas agora ele chega e diz, espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Quem seria concedido? Ele, para chegar lá, porque ele sabia que se chegasse lá era Deus chegando lá, e se Deus chegasse lá, a vida deles era abençoada. Por isso que tem uma escritura que diz assim, ó, que o homem de Deus a muitos enriquece. É a palavra, irmão. Você está entendendo? É a palavra que você está recebendo. Mas de nada tem falta. Deus o mantém. Mas ele te abençoa tremendamente. Aí que vem a história do dízimo. Não essa coisa aí que a religião está vendendo. Não, aí vem o dízimo. Aí você é tão abençoado que você abençoa o homem de Deus. Está entendendo como que é a coisa? Mas você é abençoado. Deus quer te dar muito. Aleluia! Veja como que é a perfeição. Essa é a primogenitura, que ninguém entendeu o que Jacó estava correndo atrás. Pois é, Jacó não tinha direito, quem tinha direito era Esaú. Mas ele valorizou. E, irmão, isso foi tão especial, foi tão importante, que hoje a única nação que Deus reconhece no mundo tem o nome dele, Israel. Isso foi tão importante, irmão, mas tão importante, que ele virou o príncipe de Deus. Jesus veio na casa de Jacó. Jesus veio ali, por Jacó. Está entendendo? Veio ali, por Jacó, foi que veio o Todo-Poderoso. Que coisa, irmão! Aleluia! E olhe só para Israel? Não. A bênção do gentil veio também por Jacó. Quando ele, agora cego, tem que abençoar os filhos gentios de José. 2. Agora ele faz o mesmo que aconteceu com ele há centenas de anos atrás. Agora, ao invés de dar a bênção ao mais velho, ele dá a bênção da primogenitura ao mais novo. E a outra bênção secundária dá para o mais velho, formando assim uma cruz. A bênção passou para nós. Era Deus nos mostrando em Jacó que o mais importante era esta primogenitura, esta palavra. Aleluia! Você não tem direito. O Hebreu vai mostrar isso aqui. O livro de Hebreus vai mostrar que nós não tínhamos direito nenhum, mas ele nos amou. Ele nos amou por sua própria vontade. Irmão, então quando você está ouvindo essa palavra, me perdoe se isso vai soar como sacrilégio, sei lá que nome se dá. Mas, irmão, quando você está ouvindo essa palavra aqui, ó, a doença está sendo desmanchada. A dificuldade está indo embora. Aquela barreira está ruindo. Sabe aquela muralha intransponível? Ela está tremendo. Ela está tremendo. Ela já está tremendo. Vai cair. E sabe o que ele diz? Não fica pedra sobre pedra.
porque Ele é o martelo que esmiuça a penha. Você está entendendo, irmão? Esse é o teu Deus, é a sua palavra. Então, quando você ouve essa palavra, pode descansar. Você está entrando em descanso quando você ouve essa palavra. Amém? Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ó, meu irmão que estava preso comigo, foi ganho lá na cadeia. Está aqui, está te mandando saudação. Nosso ministério foi na cadeia, não foi em hotéis de luxo, não foi com roupas de luxo, não foi com bom salário. Não, isso não é evangelho, irmão. Você está entendendo? Aleluia! Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmão, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, Cristo, palavra, em nós temos esperança da glória. Então o teu espírito tem que concordar com aquele espírito que somos de Deus. Amém? Então, só pelo Cristo, só pela palavra revelada, você então é de Deus. E recebe aquela bênção da primogenitura. Amém? Que Deus abençoe, irmão. Que Deus nos ajude a enxergar essas coisas. Se possível, então, na próxima semana, nós vamos tratar de falar sobre Hebreus. E eu estou pensando em fazer um culto no domingo pela manhã. Está difícil, mas Deus vai nos dar uns momentos bons. Fazer uma escolinha dominical, iniciar diferente essa escola. Amém? Com a palavra. Ensinar a palavra. Amém? Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas Deus vai nos dar o jeito. Mas isso está no meu coração. Peço que os irmãos orem nesse sentido, para que a gente possa fazer isso. Amém? E também reunir as crianças. Amém? Mas Deus vai nos mandar a maneira certa. Irmão Robson, passa aqui fazer um encerramento em nome do Senhor Jesus.